Olá, sejam muito bem-vindos ao Indústria Taon. Eu sou Tawane Moma e esse é o podcast dedicado ao mundo do trabalho, à tecnologia, às novidades da indústria e muito mais. Ensino, tudo aquilo que tem a ver com a tecnologia e o mundo do trabalho, nós falamos aqui nesse podcast Indústria Taon. Especialmente hoje falaremos sobre inclusão. O projeto Mais Um Sem Dor. Você já ouviu falar desse projeto que tem ganhado repercussão no Brasil todo? É um projeto de empregabilidade que tem como missão encaminhar ao mercado de trabalho pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. E para começar, eu quero dar o bem-vindo aqui à Miss Clay Marjorie, diretora da Faculdade Senai Roberto Mange, que é uma das que mais ajudou também esse projeto no nosso Senai, né, Miss Clay? Sim, uma satisfação estar aqui falando para todos. Para nós, o projeto Mais Um Sem Dor, ele é muito especial. Ele é um projeto estratégico, que ele contribui também com a nossa missão de educação profissional e inclusão no mundo do trabalho. E para falar bastante também de como é esse projeto, né, nós temos aqui a Cíntia Barcelos, consultora do Senai, advogada especialista em direito da família e direitos LGBTI. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Tawane. É uma honra para mim estar aqui na presença da Miss Clay, da Letícia, do Thiago e do Senai Indústria On. Muito importante esse tema e muito necessário. É isso aí. E conosco aqui, vocês já viram também está o Dr. Thiago Ranieri de Oliveira, procurador do Ministério Público do Trabalho de Goiás e coordenador do projeto Mais Um Sem Dor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra também estar aqui com todos vocês. Falar sobre Mais Um Sem Dor, é também falar sobre Ministério Público do Trabalho, é falar sobre parceria do MPT com a FIEG, com o Senai, é falar da parceria do MPT com a indústria, com a Casa da Indústria. Então, ser recebido aqui no Indústria Taon é uma extrema honra para o Ministério Público do Trabalho e, sobretudo, para o projeto Mais Um Sem Dor. E a nossa estrela que vai comentar aqui sobre a sua história, um case de sucesso, Letícia Marques da Silva, assistente de recursos humanos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito lisonjeada a receber esse convite, tá? Obrigada a todos vocês pelo convite mesmo. E é isso aí, você quer saber mais sobre esse projeto Mais Um Sem Dor, um projeto lindo que tem ganhado grande repercussão no Brasil. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Travei. E para começar, vamos já aqui com a pergunta para a Cíntia. Cíntia, explica para a gente como que é esse projeto, o que é o Mais Um Sem Dor e qual que é o papel do Senai nesse projeto tão bonito. O papel do Senai é um papel fundamental, porque é através dele que as alunas que ingressam nesse projeto se capacitam para o mercado de trabalho. O projeto começa inicialmente com a busca desses grupos em vulnerabilidade socioeconômica. Então, nós buscamos e trabalhamos com mulheres negras, cis e trans, pessoas LGBTI+, mulheres vítimas de violência doméstica e vários tipos de recorte em vulnerabilidade social. Já trabalhamos com pessoas em situação de rua, trabalhamos e capacitamos pessoas em privação de liberdade. Essas pessoas são pré-selecionadas, passam por uma entrevista para entendermos se de fato elas pertencem a esses recortes e vão para o Senai para fazer a capacitação profissional. A partir desse momento, o Senai e a consultoria acompanham essas alunas diariamente, já com foco para o mercado de trabalho. Elas são preparadas através de workshops de empregabilidade, os currículos são construídos e as empresas também são buscadas para fazer esse encontro de alunas aptas a trabalhar e as empresas aptas a contratar. Após a finalização do curso, elas são encaminhadas para entrevistas, as empresas têm toda a liberdade de fazer a seleção, o projeto apenas acompanha e facilita esse encaminhamento nos dois lados. E ao final, quando essas alunas são contratadas e incluídas, essas empresas recebem uma palestra que se chama Demitindo Preconceitos, para entender um pouco mais sobre diversidade e inclusão, para conhecerem melhor o projeto Mais Um Sem Dor, e elas também recebem ao final da contratação, do período de experiência, um selo que se chama Empresa Amiga da Diversidade. E hoje nós temos mais de 90 empresas cadastradas como empresas amigas de diversidade no estado de Goiás. E, doutor Thiago, esse nome, ele é um nome assim, muito marcante, né? Mais Um Sem Dor. O que ele significa? Como que surgiu a ideia desse nome? E quando foi que surgiu esse projeto? E qual que é a história dele?
projeto ele foi gestado inicialmente em 2017, a partir de um letramento que eu participei na Escola Superior do Ministério Público da União, em Brasília, em que neste letramento foi tratado da temática empregabilidade LGBTQIAPN+. E naquele momento se acendeu uma faísca, acho que uma luz, uma espécie de autocrítica sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho no que diz respeito à promoção do trabalho decente para esse grupo, essa sopinha de letras que estão à margem da sociedade, simplesmente porque a sociedade não respeita, não potencializa a diversidade. Pessoas que carregam um marcador social, quando eu falo marcador social, é um marcador de gênero, ou orientação sexual, ou identidade de gênero, ou raça, uma pessoa com deficiência, um migrante, esse marcador social chega primeiro do que aquele ser humano que está por trás daquele marcador social. Então, a partir dessa análise, dessa autoanálise crítica, eu identifiquei que no Ministério Público do Trabalho em Goiás, e bem como no Brasil, existiam poucos inquéritos investigatórios, no que diz respeito à discriminação ou a assédio para esses grupos em específico. E por que isso acontecia? Porque a esse grupo, né, que possui marcador social, não é dado a oportunidade do trabalho decente. Esse grupo é invisibilizado pela sociedade. Nós falamos de uma maioria minorizada, se nós considerarmos a somatória de todos esses grupos marginalizados. Então, como Ministério Público do Trabalho, para além de ser apenas um fiscal da lei, nós também somos agentes articuladores da cidadania. Naquela oportunidade, eu havia acabado de assumir a chefia e coloquei como meta prioritária e estratégica do Ministério Público do Trabalho em Goiás, na promoção do trabalho decente para esses grupos em situação de vulnerabilidade. E a nossa primeira turma aconteceu já em 2018 e inicialmente pensávamos, né, Cíntia, em alguns nomes, mas quem realmente deu o nome foi esse primeiro grupo que, salvo engano, tiveram a participação de mulheres trans e mães que perderam os filhos por mães que perderam os filhos por morte violenta em virtude de alguma ação do Estado, sabe? Quando a gente olha profundamente assim, a gente vê que são jovens negros de periferia que acabaram sendo mortos por alguma ação do Estado, enfim, por conta de um racismo estrutural que é atravessado no nosso país e o mundo como um todo. E o nome ele é muito significativo porque foi dado então por esse coletivo dessa primeira turma. E o nome, literalmente, ele significa mais um sem dor, né? Embora saibamos que todos nós somos atravessados por diversas dores no nosso dia a dia, mas a gente tem a pretensão, com toda a modéstia, de que quem passa pelo projeto, quem é acolhido pelo projeto, seja mais uma pessoa sem dor, né? E a gente poderia ser menos uma pessoa sem dor, né? Mas o projeto, ele quer reverberar tanta potência que a gente prefere colocar uma somatória de mais um sem dor do que de menos um sem dor, né? E o mais um sem dor também tem algumas simbologias, vamos assim dizer, que é mais unidade dentro da diversidade, né? Nós falamos tanto de diversidade em diversos aspectos, mas essa diversidade às vezes é respeitada no território biológico, no território cultural, mas a diversidade no aspecto social, né, quando as pessoas são marcadas pelos seus marcadores, essa diversidade não é respeitada e muito menos potencializada. Então, o que a gente também busca por meio desse nome Mais Um Sem Dor, que seja mais unidade, né, mais igualdade de oportunidades dentro desse espectro de diversidade do nosso país, do nosso estado. Eu não sei se respondi a pergunta, acabo me perdendo. Com certeza. Faço muita digressão, mas é mais ou menos isso. O projeto surgiu então em 2018 e completa o seu 7º ano hoje. Enfim, com vários números positivos, né, Miss Clay, de mais de 4.000 pessoas que foram atendidas diretamente, mais de 10.000 indiretamente, considerando a unidade familiar, que quando um aluno passa pelo projeto, não é somente ele que é acolhido. Na realidade, há uma movimentação em toda a unidade familiar que aquele aluno ou aluna integra, né? E o projeto Mais Um Sem Dor, embora trabalhe com esses grupos de forma que possui marcadores sociais, mas é um projeto que visa muito o feminino, né? Eu acho importante falar isso aqui. Nós vivemos uma sociedade patriarcal. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Quando eu falo de uma sociedade patriarcal, é uma sociedade que os homens estão numa posição de privilégio. Então, é uma sociedade machista, uma sociedade sexista e uma sociedade misógina. Então, o projeto, no seu desenvolvimento, ele vai potencializando e valorizando o feminino, de forma que esse feminino ultrapasse, nem se iguale, porque quando eu falo igualar o masculino, ainda teremos dívida quando o feminino igualar o masculino, porque eu estou falando aqui de 500 anos de local de privilégio do masculino considerando o nosso país, né? Então, o projeto ele visa, sim, acolher esses grupos, mas, sobretudo, com esse olhar do feminino. E quando eu falo do feminino, a gente trabalha, então, com mulheres vítimas de violência doméstica, com mulheres trans, com mulheres cis, mulheres
pretas, com mulheres migrantes, com mulheres com deficiência. Então, a gente tem esse olhar para o feminino, para que a gente possa realmente potencializar o feminino e desconstruir esse patriarcado, esse machismo, essa misoginia, essa divisão sexual do trabalho que existe no mundo do trabalho, como forma de promoção e inclusão da mulher, seja cis ou trans, negra ou migrante, no mercado formal e decente de trabalho. Que o trabalho ele é a ferramenta que dá, dentro desse espectro de capitalismo, neoliberalismo que vivemos, é uma ferramenta que proporciona a cidadania plena e integral para o ser humano, né? Então, os grupos que não é ofertado o trabalho decente, ele não consegue atingir, alcançar essa cidadania plena e integral. Então, um dos focos do projeto, para além dessa potencialização do feminino, é também colocar esse feminino num aspecto de trabalho decente para que ele alcance essa cidadania plena e integral. O que todo mundo merece, né, gente? Porque todos merecem um trabalho digno e merecem ser valorizados também no mercado de trabalho. E para falar sobre o Senai, sobre o papel do Senai, Miss Cleia, eu quero que você também comente com a gente. Você que já acompanhou aí vários cases, né, que passou pela a Faculdade Senai, pelo Instituto, né, a instituição. Eu queria muito que você comentasse como que foi essa parceria com o Senai e o que você tem visto de mudança entre esses alunos. Bom, primeiro é dizer que é um presente para o Senai, né, estarmos trabalhando junto ao projeto Mais Um Sem Dor. O projeto Mais Um Sem Dor, ele é construído por vários olhares, várias mãos, ele não é um ser, né, ele é plural. Então, isso veio trazer para a gente uma nova maneira de ver o mundo, de acolher as pessoas, de valorizar quem são as pessoas realmente. E nós tivemos o privilégio de participar, de levar para o Senai também a palestra Demitindo Preconceito, que eu acho que desvenda muito o olhar da gente, para que a gente olhe as pessoas como únicas, como importantes, como elas são, né? Com respeito. Então, foi um projeto que trouxe para o Senai muito aprendizado. Inclusive, ele possibilitou que nós mudássemos as nossas metodologias de ensino, mudasse os nossos sistemas, né? Adequando ele aos registros sociais, que é tão direito das pessoas hoje, né? Então, assim, é um privilégio imenso estar junto ao Ministério Público, junto ao projeto Mais Um Sem Dor, e eu, especialmente, estar aqui representando o Senai, né, para falar desse projeto que é tão importante na vida de todas as pessoas, principalmente das mulheres. Ontem, especialmente, foi um dia muito importante que nós concluímos aí a certificação para um curso especial Tec Segurança do Trabalho para mulheres negras. É uma iniciativa que partiu do Dr. Tiago, né, em beneficiar mulheres negras, e ontem, assim, foi um dia de celebrar essa conquista. Então, ele veio para mudar as nossas vidas, para que a gente possa olhar o Senai Educação Profissional por outras lentes. Tauane, importante complementar a fala da Miss Clay com essas conquistas sempre abraçadas pelo Senai. Então, o que ela disse é que pela primeira vez o Senai incluiu no campo das inscrições dos alunos e alunas o nome social. Isso está no sistema do Senai Roberto Mange e a nível de outras instituições também. E o Senai Vila Canaã instituiu no ano passado o primeiro banheiro inclusivo a nível do sistema Senai e FIEG. Então, nós construímos um parecer, os alunos e alunas das turmas solicitaram esse banheiro e prontamente o Senai autorizou e modificou e se adequou a essas políticas. Então, quando a Miss Clay disse que essa inclusão é efetiva, é porque ela é transformadora, ela acontece também de dentro para fora, porque não adianta nada o projeto cobrar das empresas lá fora e as estruturas permanecerem a mesma. Então, eu tenho muita gratidão de fazer parte da história do Mais Um Sem Dor e de estar também junto com a Miss Clay, que hoje é coordenadora do Mais Um Sem Dor, de todo o projeto, e a gente vê efetivamente vê essas práticas efetivas. Acho que isso é o mais importante a nível de inclusão. E completando que hoje ele é um produto, né, ele é do Ministério Público, mas ele faz parte do nosso portfólio. E a gente pôde levá-lo para todo o estado de Goiás, ele não ficou aqui na capital. Então, a inclusão, ela é bastante expansiva, né, e esse nome inclusão, ela vem para fazer de verdade, né, e a gente faz formação em situação real de trabalho. Então, a pessoa chega lá muito mais num ambiente muito mais acolhedor, uma vez que a gente faz essa consciência tanto com os alunos, quanto com quem vai empregá-las. E a simbologia, isso partindo do Senai, da FIEG, da indústria, que é essa entidade que qualifica, né, os trabalhadores para a indústria,
Isso é muito importante para o nosso país, né? Porque nós sabemos que as empresas têm a sua responsabilidade social, mas quando essa responsabilidade social parte de quem educa, vem a partir de uma educação emancipatória e não de uma educação por impacto, ou de educação por obrigação, ou de educação moralizante. É uma educação que emancipa, né? Eu vejo a Miss Clay falando como o projeto mudou a estrutura do Senai, a Cíntia também, como o projeto mudou a minha vida como indivíduo, como ser humano, como procurador do trabalho, e isso tem muito a ver com ensino emancipatório, educação emancipatória. Eu trago até Paulo Freire, que ele fala que quando não se tem uma educação emancipatória, o sonho do oprimido é ser opressor, e pelo contrário, o que a gente sente no Senai, o que a gente sente com as empresas que aderiram ao projeto, é realmente trazer essa emancipação humana para esse ser humano que foi negado a ele toda a dignidade ou mínima cidadania, sobretudo, especificamente, minimamente, porque carrega um marcador social que também é algo construído socialmente, né? Algo com viés biologizante ou com viés psicologizante. Então, ver esse movimento do Senai, esse movimento da indústria, reverberando em todas as indústrias, isso é muito importante para o nosso país em termos de nação, sabe? Em termos de respeito à diversidade. E deixa um recado aqui para os industriários, que contacte-nos, né, para que nós temos muitas pessoas preparadas para o mundo do trabalho. Então, é encontrar o projeto Mais Um Sem Dor, o Ministério Público do Trabalho, o Senai, para que eles possam acolher esses alunos sem custo nenhum para a empresa, e ele ainda é reconhecido com o selo Amigo da Diversidade. Então, a gente faz esse chamado para que as empresas acolham esses alunos e alunas que estão sendo formados, que já estão preparados para o mundo do trabalho. E agora que a gente já apresentou para você o que é o Mais Um Sem Dor e contou toda a história dele, vamos contar a história de um case de sucesso que nos traz muito orgulho, que é o caso da Letícia Marques. Letícia, conta a sua história pra gente com o projeto Mais Um Sem Dor. Boa tarde novamente, né? É com muita alegria. Eu fiz parte do projeto no ano de 2019 e o projeto ele veio na minha vida para mim reerguer novamente. Porque, assim, nós, perante o que a sociedade impõe, nós somos tão, assim, desenganadas. E o projeto, ele veio para falar, não, você pode ser quem você quiser. É muito difícil, porque, assim, você não está acostumada com todas aquelas pessoas e tal, mas quando você é abraçada e inclusa, e você vê que você tem potencial para isso te engrandece. Foi com muita dificuldade, né, porque para mim, assim, foi tudo muito novo, né, porque eu terminei meus estudos e vivia num estado de vulnerabilidade na qual eu desacreditava de mim. Então o projeto ele veio para alegrar tanto principalmente eu, quanto a minha família, né? De que você pode ser quem você quiser. E o nome do projeto Mais Um Sem Dor, por quê? Porque ele resgata essas pessoas com dores e faz você acreditar em um mundo novo e uma vida nova. Depois de tudo isso que acontece, os nossos estudos e tal, enfim, acabou tudo, você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, você está pensando que o projeto te deixou para lá? Não, agora eu vou te integrar no mercado. E a parte mais difícil para nós, mulheres trans, hoje em dia, é essa questão de inclusão. Por quê? Não é acostumado você chegar numa empresa e ter uma menina trans como secretária, ter uma menina trans em alguns departamentos. Você entra em um RH ou em um departamento pessoal, você não vê uma menina trans. Por quê? Falta de oportunidade. Entendeu? Às vezes muitas de nós temos o potencial. Mas e aí? Cadê a oportunidade? É isso que eu incluo muito, sabe? Hoje eu grito muito para isso. Eu entrei no ano de 2020 na empresa Salo. É muito difícil, porque você entra assim, ninguém está acostumado a ver a mulher trans inclusa. E então fica todo mundo assim olhando para você e tal, você se sente acuada. Mas é aquela questão, você tem que erguer a cabeça e falar, não, eu estou aqui para exercer o meu trabalho e tal, não liga. E aí aos pouquinhos que você vai se integrando. E na época também o que eu fiquei muito orgulhosa
foi em relação à minha retificação de nome, né? Porque eu sou conhecida como ela, mas a questão, assim, é uma identificação. Eu acho que a identificação é muito importante. E eu acho que quando você é identificada e retificada, muitas pessoas, infelizmente, o preconceito ainda é ativo, gente. Infelizmente é isso, as pessoas às vezes visam em te chamar de ele. Mas aí cabe a você, que vem a educação que você teve e tal, de poder falar, não, por favor, é ela. E você ser ainda identificado como ela, não, é ela, tá aqui, ó. Eu sou ela. Então, assim, mas isso você que vai conversando aos poucos, é a forma, como você foi ensinada, é a forma que você fala para a sociedade. Então, o projeto, ele mudou muito a minha mente. Por quê? Muitas meninas, pelo fato de não ter oportunidade, elas vão para o estado de vulnerabilidade. Nesse estado de vulnerabilidade, ela cria uma capa de restrição e tal. Então, se a pessoa falar alguma coisa, ei, não pode. Não. Então, o projeto, ele vem para entregar para essas mulheres trans, mulheres cis em estado de vulnerabilidade, que você é uma pessoa comum perante a sociedade. Entendeu? Eu acho muito interessante, até hoje eu falo com muita alegria de quando eu comecei de lá para cá. Hoje eu sou um assistente de recursos humanos que faz recrutação de pessoas e um mês atrás eu pude incluir uma menina trans na empresa, uma costureira. Estou muito orgulhosa. E alguns 2 meses atrás eu pude escolher o currículo de uma imigrante. Então, assim, hoje eu vou na costura e olho essas pessoas e eu falo, caramba, olha o que eu trouxe do projeto, né? Poder dar oportunidade para outras meninas como eu tive a oportunidade. São os frutos, né? São os frutos. E eu Aquela falar, sementinha que e eu foi chegar para plantada. minha gestora, olha, eu cheguei para minha gestora e falei, é uma migrante, é uma menina trans, deixa eu dar uma oportunidade para ela. E a minha gestora olhar para mim, Led, vai lá. E hoje eu olhar para elas, assim, poder lanchar com elas, almoçar com elas. E eu fico assim, às vezes eu tô almoçando aí falando, caramba, já incluí mais 2 pessoas aqui dentro. Então, assim, para mim, mas tudo isso começou como? Foi o projeto que me deu essa força para estar onde eu tô hoje. E eu sou eternamente grata, né? Eu sou eternamente... Letícia, a força é sua. Tem que fazer também um apontamento, Letícia, Com certeza. que é muito importante isso para quem está nos ouvindo, né? Que a diversidade, ela só é naturalizada quando esse corpo dissidente, esse corpo diverso, ele ocupa o espaço público e o espaço privado. Sobretudo os espaços de poder, né? Quando você entra num restaurante, numa loja, entra numa delegacia, no Ministério Público e tem um corpo diverso, um corpo dissidente, se naturaliza a diversidade, se potencializa a diversidade. Deixa de ser a curiosidade, deixa de ser um corpo diferente. Então o que a Letícia está falando aí é a concretização da naturalização da diversidade. O seu marcador social agora está muito lá atrás do que a Letícia que você é, dessa potência de mulher que você é, Isso. entendeu? Então é importante que as indústrias, quem esteja nos ouvindo, enxergue isso, veja isso, sabe? Que a desconstrução desses marcadores sociais é de extrema importância para que a gente possa valorizar o potencial humano que tem por trás dele. O potencial humano sempre tem que vir à frente. Mas isso só acontece quando essa diversidade ocupa os espaços públicos e privados, sobretudo os de poder, para que se naturalize, né? E é natural, é algo natural, né? Doutor Thiago, com certeza. Mas eu peço muito sempre, mais uma vez, como eu disse, eu estou muito grata. Eu peço muito sempre, saiba visar o potencial de cada menina, saiba dar oportunidade, porque sem oportunidades, as pessoas vão acabar indo para o estado de vulnerabilidade, Voltando, né? voltando para o estado de Cauane, e é muito vulnerabilidade. importante a gente falar, né, sobre esse processo de inclusão, citando aonde a Letícia trabalha, que é na indústria Salo, e também o formato de como aconteceu essa inclusão. Então, Letícia fez o curso de costura lá em 2019, como ela disse. Ela entrou numa área da empresa e ela foi galgando os espaços, e hoje ela ocupa um espaço de liderança. Então, essa inclusão, ela realmente é a inclusão que deve acontecer, não colocar a pessoa
diante de todos esses recortes, naquele lugar específico, escondida na empresa, não. Hoje todo mundo vê a Letícia e reconhece a caminhada dela. Então, para além dessa busca da empregabilidade, mais um Sem Dor também conscientiza as empresas para esse processo, para essas pessoas caminharem para a liderança também. Porque tem potencial, né? A gente vê. Então, assim, inicia num processo, mas ali dentro da empresa, elas veem que existe um outro potencial para brilhar mais. Exatamente, eu não sabia dessa força que eu tinha. Nunca, eu não imaginava. E hoje eu me tornei, eu acho, eu sempre fui, mas hoje eu me tornei mais ainda. É uma mulher muito forte, sabe? De poder olhar, analisar os perfis comportamentais, ver o o RH, ele é isso, né? Para você ver o que o colaborador está precisando para o melhoramento, melhorar o desempenho. E hoje eu fazer parte ser inclusa e fazer parte de uma equipe assim, eu fico muito grata. Eu sou muito grata porque eu fui muito bem acolhida na empresa na qual eu trabalho hoje, sabe? É uma oportunidade muito grande, mas eu não vou mentir, partiu muito de mim. Eu gritar, eu falar, gente, eu preciso ser ouvida. Eu não sou uma menina para ficar num cantinho ali. Não, nós temos uma menina trans, mas ela tá ali embaixo. Não, eu tenho que ser ouvida. Eu preciso ser ouvida. Eu preciso que ouça o meu clamor, entendeu? Então, mas partiu muito, né, do projeto. E tá, hoje, infelizmente, nem todas as meninas continuaram, mas sempre elas estão acompanhando, sempre falam comigo, sabe? Eu penso, vamos almoçar comigo, vamos lá, só para ver e tal. Em saber que você também é integrada na sociedade. Porque a maioria das meninas, elas acham que o mundo delas é só aquilo. Ali, entre elas, em bando. Não, sabe, elas têm capacidade de poder ser inclusas aonde elas quiserem. É onde eu estou hoje, entendeu? Não é fácil, gente. Não é fácil, não é fácil, porque infelizmente o preconceito ainda insiste em persistir. E vai ser uma coisa que vai ser difícil, Nossa, né? Mesmo trabalhando muito tanto. complicado. Mas não é impossível. Não é impossível. E outra coisa, Exatamente. o negócio é começar, né? Exato. Temos que começar e Deu lutar. passo. Deu o primeiro passo. Uhum. Tanto é que ele aí, nosso case de sucesso aqui, deu o primeiro passo, participou do projeto e hoje ocupa um cargo de liderança, tem trazido tanto orgulho para todos nós. E eu queria saber, Cíntia, como que vai ser o futuro do Mais um Sem Dor? Já temos mais vagas abertas, outros cursos? Queria que você me desse uma esperança para quem está nos assistindo aqui, de que outras pessoas também podem ocupar o seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho. Sim, nós iniciamos já o 2025 com mais de 100 alunas incluídas, né, no projeto Mais um Sem Dor. E como nós dissemos, né, esse impacto ele já acontece, como a Miss Clay trouxe, ontem formaram 16 alunas do curso de técnica em segurança, um curso muito importante, e temos mais expectativas. Hoje, no Senai Ítalo Bolonha, nós temos uma turma em curso de 15 alunas no curso de costura, e temos aí caminhando, né, Thiago, mais expectativas. Também temos um trabalho no presídio de Goianápolis, que é um presídio, o primeiro presídio do estado de Goiás, focado na população LGBTQIAPN+. Então, lá estão pessoas desses recortes, elas já receberam cursos de costura através do Senai Roberto Mange, palestras de capacitação em diversidade, e estamos planejando também novas ações para o mês do orgulho LGBT. Então, Mais um Sem Dor, ele é um projeto em construção, e um dos detalhes importantes que eu queria ter trazido também é que o projeto ele tem a essência e o coração do Dr. Tiago, né? Essa essência de uma pessoa humanizada, desse olhar para o outro. E quando o Mais um Sem Dor começou, o Tiago sempre falou, né, Tiago, essas alunas não têm como estar nesse projeto sem receber o vale transporte, a ajuda à alimentação e uma bolsa ao final para que possam se deslocar nas entrevistas de emprego. Então, isso é um ponto muito importante do projeto, na verdade, é um diferencial, né, onde as alunas recebem ali esse apoio para elas se sentirem exatamente incluídas, porque nós sabemos que sem necessidades básicas, o aprendizado ele não existe.
né, sem a pessoa estar alimentada, segura e vislumbrando um futuro, esse aprendizado não aconteceria. Então, quero parabenizar mais uma vez o Thiago pelos 7 anos do Mais um Sem Dor, esses incansáveis 7 anos. E como a Miss Clay disse, é um projeto de muitos olhares, muitas construções. E a gente está aqui pronta, né, Miss Clay, para essa inclusão. E ressaltar que o Senai, junto ao Ministério Público, a gente olha para aquele segmento que mais hoje tem empregabilidade. Então, o setor farmacêutico, o setor vestuário, alimentos, gastronomia e outros que as indústrias desejarem que a gente forme também. Nós estamos abertas a formatar novos programas para que essas pessoas tenham oportunidade. E, né, o depoimento da Letícia aqui veio dizer, né, doutor Charles, doutora Cindy, a gente está no caminho certo, a inclusão, né, da Letícia hoje foi muito emocionante saber que ela se sente, né, a palavra empoderada hoje, né, se popularizou, mas eu ouvi o empoderamento aqui hoje, né, da Letícia falando os resultados desse projeto que é tão importante para o estado de Goiás, para o Brasil e principalmente para as pessoas. E para quem quer se inscrever, saber mais informações sobre o Mais um Sem Dor, como que faz? Pode acessar o nosso Instagram, @mais1semdor, lá tem as informações, inclusive o link para o Senai e os formulários de inscrição para as turmas, para as próximas turmas. Já estamos chegando aqui ao final desse episódio. Deixo aberto para vocês acrescentar, né, algo que não foi dito aqui, que seja necessário. Eu quero agradecer pelo convite, em nome de todo o Ministério Público do Trabalho de Goiás e do país, né? Eu estou na condição também de diretor legislativo da nossa Associação Nacional de Procuradores e Procuradoras do Trabalho. Então, a nossa associação também tem um viés dentro do Congresso para leis que também fomentem a diversidade. Eu acho que é importante deixar um recado também para todos os gestores públicos, prefeitos, governos, que há necessidade de terem políticas públicas que foquem na diversidade. Essa iniciativa do MPT junto ao Senai e o TRT-18 é de extrema importância, mas é uma iniciativa ainda muito pequena frente à demanda que o nosso estado, os nossos municípios ainda possui. Então é importante que os prefeitos que estão tomando posse agora recente, né, tomaram posse recente nesse ano, que o governo do estado tenha políticas públicas com viés da diversidade. Não adianta atender certo recorte da população, deixando outros recortes à margem. É importante, é imprescindível, é um dever, né, de todos os gestores públicos que haja uma inclusão da diversidade nos seus planos de gestão. E quando eu falo plano de gestão, é na educação, na saúde, na assistência social, no trabalho, para que a gente realmente possa construir uma sociedade igualitária, solidária, fraterna, como a Constituição Federal prevê. Tá? Mais ou menos isso, meu recado final. E também registrar, né, doutor Thiago, que o prêmio Mais um Sem Dor, ele é premiado em âmbito nacional, né? Que eu acho que o doutor Thiago pode falar melhor, mas que as indústrias também, que aderam ao projeto, ela também é agraciada com esse, né, selo Empresa Amiga da Diversidade. Foram, então, reconhecidas pelo Ministério Público do Trabalho e TRT-18, que é o Judiciário Trabalhista, né, de Goiás, essas mais de 90 empresas com um selo social que chama Empresa Amiga da Diversidade. Então é uma forma da empresa mostrar que ela é uma empresa que se preocupa com o social. Uma empresa de capital aberto, hoje fala-se em ESG, né? Mas as menores empresas, ela pode mostrar lá para o seu consumidor, a padaria, a farmácia, com um selo que é um selo muito bonito, né? com um formato, com uma simbologia muito bonita, que aquele consumidor que está indo até aquela indústria, ou enfim, está indo naquela empresa, sabe que aquela empresa tem uma preocupação, uma responsabilidade social com a diversidade, com o fomento da potencialização da diversidade. Para a gente é uma alegria imensa quando a gente chega em algum local, né, e vê lá o selo, e eu imagino que o consumidor também, que cada vez está mais consciente do seu consumo, também pelo menos tem a curiosidade de saber o que é esse prêmio aí, o que é esse selo. E isso vai reverberando, vai levando informação para a sociedade de como é importante, quanto mais nós incluirmos, né, mais potências nós temos à disposição da sociedade, tanto no campo do trabalho, no campo da educação, da saúde, enfim, no campo do mundo, né, da nossa vida. Então é isso, né? Você falou dos 2 prêmios, nós ganhamos um prêmio em 2023, um prêmio nacional do Ministério Público do Trabalho, um prêmio sobre diversidade, um projeto de diversidade, e ganhamos no ano passado um prêmio de direitos humanos da ANAMATRA, que é um prêmio da Associação dos Magistrados e Magistrados do Trabalho. Então, enfim, nós não visamos prêmios, né, o que a gente quer realmente é a potencialização dessa diversidade, mas não deixamos também de comemorar esses reconhecimentos que fazem parte também dessa injeção de ânimo para darmos continuidade e levarmos esses afetos felizes para os nossos alunos e alunas, né, para os grupos que trabalhamos. Hoje, a minha vida se resume muito em gratidão.
Muita gratidão a vocês. E eu quero muito pedir pro pessoal, dê oportunidade, tente, ouça um grito de dor, que é muito importante para que cada vez mais nós possamos fortalecer esse projeto e trazer alegrias para tantas famílias hoje que temos aí no Brasil. Acho que a minha fala para a gente fechar também é sobre agradecimento e sobre a minha percepção do Mais Um Sendor como um projeto de inclusão. Eu também atuo em outras frentes de diversidade, em outras empresas, mas o que eu percebo é que quando a diversidade vem através de um projeto social, que trabalha com instituições como o Ministério Público do Trabalho, o Senai, essa aceitação ela acontece de uma maneira muito mais orgânica. A empresa fica de braços abertos, os colaboradores entendem do que se trata. Então, o grande diferencial do Mais Um Sendor é estar revestido de instituições sérias e trabalhar a efetividade dessa inclusão. E para além das políticas necessárias das empresas hoje, de ESG, lembrar que a inclusão é um pilar muito importante, as questões que o Dr. Thiago sempre traz da Agenda 2030, os pilares de gênero, de trabalho decente e também as questões raciais hoje, o projeto agrega isso para as indústrias e para as empresas, né? Tanto nessa parte necessária das políticas, mas quanto nessa necessária de naturalização dessa diversidade, que entendendo que instituições comprometidas e um trabalho efetivo, ela alcança, às vezes, e com muito mais sucesso do que treinamentos, que às vezes estão ali impostos para cumprir uma agenda. Então, para mim, é esse diferencial, é suave quando a empresa, o Mais Um Sendor vai para dentro da empresa, esse trabalho de inclusão, ele é efetivo. E isso a gente sente, né, Thiago? Então, isso eu acho que é um diferencial do Mais Um Sendor. E falando pelo Senai, É dizer que o projeto, nós comemoramos aí 7 anos, mas a cada turma que começa, ela é um novo reencontro. É uma nova descoberta, é como se estivesse começando de novo todos os dias e toda hora. Então, para a gente do Senai é um orgulho muito grande, é uma satisfação, né, muito prazerosa de poder contribuir com a evolução das pessoas e de nós mesmos. é um projeto realmente de transformação, tanto para quem participa estudando ali, trabalhando, mas para quem também está envolvido, né? Desde o ensino, desde ir ao trabalho ali, acompanhando essas pessoas que precisam, necessitam, como todos nós, de um lugar, do seu lugar na sociedade e no mercado de trabalho também. Muito obrigada a vocês que aceitaram o convite, ficaram aqui com a gente, contou sobre esse projeto lindo do Mais Um Sendor, um projeto de empregabilidade que tem ganhado aí tanta repercussão no Brasil. Obrigada. E eu digo a você que está aí, se você gostou desse episódio, comente aqui, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Pode comentar também novas sugestões de temas aqui para o nosso podcast e saiba que você também tem o seu lugar no mundo. Obrigada por ter ficado aí. Beijo.